estou na sede do Boiturino para um papo muito forte para receber essa tupiada. O papo aqui é muito forte. É com muita alegria que estamos nesta tarde na sede do Boiturino em companhia do grande amigo e irmão, meu querido Zé Paulo, artista e artesão e também responsável pelo Boiturino. Boa tarde, Zé Paulo. Boa tarde, Mauro. Que alegria, que prazer receber vocês aqui nesse programa maravilhoso, na sede do Boiturino, para a gente contar a nossa história. Estamos com o mês de São João, período onde a cultura do Maranhão se coloca no seu maior momento. São os mais diversos sotaques de boi, mas o turino traz algo diferente. O turino traz uma essência diferente. E eu te pergunto, Zé Paulo, conta um pouquinho a história do Boiturino. Pois é, o Boiturino, ele nasce na nossa tenda, no nosso congá, no nosso terreiro, quando nós recebemos essa missão. Recebemos a missão do Boiturino, do encantado Boiturino, que um dia, assim que ele chega lá, ele nos diz: meu filho, você tem que continuar aquela sua caminhada que você deixou lá atrás. Uma brincadeira que começou aqui em casa, o Boi do Alto. E assim nós fizemos em 2014, recebemos essa grande missão de trabalhar pela cultura popular do Maranhão, pela cultura do Bumba Meu Boi, né? E hoje nós estamos aqui, festejando com muita alegria, já na caminhada, 8 anos, né? Ano passado tivemos a felicidade de gravar o nosso primeiro CD, intitulado Rosário de Toadas. E para nós é de fundamental importância a gente poder reunir compositores, amigos, a família, mas acima de tudo a certeza dessa ligação da cultura com a religiosidade, que no Maranhão isso se faz de forma tão significativa e tão importante. Não moramos por um acaso numa ilha encantada, e essa encantaria que recobre a Ilha Bela, ela se faz muito presente na nossa cultura, no nosso folclore, na nossa tradição, no nosso Bumba Meu Boi. O Boiturino do Alto, eu recebi essa missão juntamente com o Giane, né? Mas nós acreditamos, vivenciando isso, que o Boiturino, os nossos guias Mariana, Rei Sebastião, Légua Bujibuá, nos comandam. E aqui, com muita alegria, a gente vai trilhar essa história maravilhosa. E a gente pede autorização para toda essa espiritualidade que nos acompanhe e que nos direcione para que seja passada a mensagem de fé, de esperança, a mensagem que o próprio Boiturino vem trazendo na sua essência, que é o amor. A espiritualidade prega o amor. E quando se fala que é diferente o Boiturino, porque nós já conhecemos todos os sotaques de Bumba Meu Boi, que é uma tradição da nossa cidade, mas pouco se fala nesse grupo que trabalha principalmente a religiosidade. Se sabe que todo boi é de promessa, mas nem todo boi de promessa é um boi de missão. Eu queria que você fizesse um pouco essa comparação entre o boi de promessa e o boi de missão. Mauro, até onde a gente pode explicar, a própria nomenclatura já nos diz. A promessa é quando você promete para alguns santos, vamos dizer assim, por algo que você conseguiu na sua vida, e a partir de então, né, depois de uma graça, vamos imaginar, você promete: olha, eu vou montar um Bumba Meu Boi com minha família, com meus amigos, e por conta disso eu vou. A missão é diferente. A missão você nem espera, ela vem do céu, ela chega, e você, é claro, tem seu livre-arbítrio de receber ou não. Mas nós, claro, com muito amor, com muita satisfação, com muito carinho, com muita esperança e com muita fé, nós recebemos essa missão, essa grande missão de poder tocar o Bumba Meu Boi Turino. Zé Paulo, foi nos idos de 90, quando o secretário de Cultura era Luiz Felipe Andres e a secretária adjunta Maria Bicol, que eu tive a oportunidade de ter conhecimento desse tipo de grupo, desse trabalho
desenvolvido pela espiritualidade. Te conheci, Zé Paulo, mais ligado ao carnaval, às marchinhas, e me encantei ainda mais quando me deparo com o Turino, com esse artista que é você, que é o meu irmão, que é o Zé Paulo, com essa missão linda de trazer junto com os companheiros essa missão através da música, a mensagem de esperança, de fé e de caridade que o Boi Turino traz para os dias de hoje. Eu vou cantar aqui uma música falando em missão, nas cores da missão. Uma música no sotaque de Pindaré, que eu divido a interpretação com a nossa querida Anastácia Lia. A lenda fundante do Bumba Meu Boi é um desejo de mulher. Eu te pergunto, Silvane, qual é o desejo e qual é a função da mulher no Boi Turino? O desejo nosso, meu inclusive, enquanto dirigente mãe de santo da tenda espiritualista Nossa Senhora da Conceição, é de levar a brincadeira do Boi Turino do Alto para ser conhecida pelo sagrado, que é sagrado, inclusive o sagrado feminino. E desmistificar também muitas situações que mulheres não vivenciam, porque isso sempre foi trazido como uma coisa do homem à frente de tudo, e nosso boi, ele desmistifica muita coisa. Inclusive, o nosso miolo é uma mulher, e que, diga-se de passagem, dança divinamente bem, inclusive com o auxílio do nosso querido Boi Turino. Gente, como ela falou, eu como filha de santo, médium da casa, tenda espiritualista, Nossa Senhora da Conceição, eu, como instrumento, recebi essa missão de dançar debaixo do nosso Boi Turino do Alto. E eu fiquei muito gratificada por essa missão, dentro da nossa cultura maranhense. Então, isso eu me sinto muito gratificada por receber essa missão e estar debaixo dançando com o Boi Turino do Alto. Você acha que essa expressão feminina, ela precisa de mais visibilidade? Com certeza, porque eu pelo menos não conheço, eu conheço poucas mulheres que têm essa missão de dançar debaixo do boi. E eu tento levar isso para que outras mulheres se espelhem em mim e façam isso com toda boa vontade e apresentar essa que é fundamental dentro da nossa cultura maranhense, que é dançar também debaixo do boi e desmistificar isso tudo isso. Então no Bumba Meu Boi, todas são catirinas e todas têm um grande desejo. Até o povo, eu já vou.